Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Moura, você está no canal Simplify AWS e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar para vocês como utilizar a AWS Lambda com suporte a containers, tá? Vou mostrar para vocês aqui porque utilizar isso e como utilizar isso aí, tá bom? Vou fazer uma demonstração aqui utilizando uma imagem já pré-montada e utilizando a imagem customizada também da Lambda, tá bom? Bom, vamos começar então, espero que todos vocês gostem, beleza? Ok, vamos lá então. Essa feature foi lançada aqui no dia 1 de dezembro de 2020 e basicamente é um suporte a você fazer deployment da sua AWS Lambda utilizando imagens de container, tá bom? E qual que é a vantagem que tem nisso? Bom, a primeira vantagem é aí os 10 GB em tamanho, algo que você não pode ter utilizando zip, tá? Atualmente que antes dessa feature sair, era a única forma de deployment, era via zip, né, via pacote. Então com isso a gente tem um suporte a mais e vem duas vantagens, né? A primeira é o tamanho de fato dos containers e com o tamanho maior a gente tem mais bibliotecas, a gente tem mais código, a gente tem também um poder maior de processamento, né? Porque em grande parte, tá? Não são todos os cenários, mas em grande parte, quando você processa muita coisa, você precisa de muita biblioteca. Então aqui já tem um suporte, né? Sem contar que essa feature, ela vem junta com uma atualização da AWS Lambda que aumenta o seu poder computacional para até 10 GB, tá? Salvo engano. E a segunda parte é o desenvolvimento, ele facilita muito aqui e vou demonstrar para vocês na prática como isso funciona, tá bom? Bom, vamos começar então. Então aqui eu estou na minha Cloud9. Para começar a falar sobre isso, o que eu digo para vocês é o seguinte: você precisa entender pelo menos um pouco de Docker, porque a gente vai estar manipulando imagens Docker aqui dentro. Então recomendo que você conheça um pouquinho aí sobre Docker, sobre containers, para você estar entendendo o que a gente está fazendo aqui, tá bom? De qualquer forma, eu recomendo que você termine de assistir ele, até para você entender como funciona tudo isso, mas recomendo que você tenha um conhecimento aí, pelo menos básico de Docker, tá bom? Bom, vamos começar então. Como que funciona tudo isso, tá? Bom, como é que vai ser o fluxo? A gente builda a nossa imagem local, cria um Dockerfile, logicamente, cria o seu código da Lambda, né, com pastas, etc. Depois disso, você cria, builda a imagem, envia para o SCR, e no SCR a gente vai mandar para a função Lambda. É assim que vai funcionar. Então vamos começar mexendo com a Lambda baseada em uma imagem já existente. Então essa Lambda é baseada nessa imagem aqui da AWS Lambda Python 3.8. Já tem ela também aberta aqui utilizando o Docker Hub, tá bom? Então basicamente essa aqui é a imagem que você utiliza na sua AWS Lambda atualmente, porém ela aí para fora para você, tá? Essas imagens bases hoje, o que elas têm? Elas têm a Amazon Linux, tá? Dentro delas, o runtime, tá? Da linguagem. No caso aqui, a gente tem o Lambda Runtime e o Lambda, né? Runtime Interface Client e as dependências que já vem. Então, por exemplo, o Boto 3 ele tá aqui dentro, né? Como exemplo aí, tá bom? E para toda essa comunicação acontecer, a gente tem que utilizar o Lambda Runtime Interface Client aqui dentro, tá bom? Beleza, então com isso a gente vai... Bom, com isso a gente vai poder rodar a nossa imagem. Como vai funcionar o build disso, tá? Vamos voltar para a nossa Cloud9. Esse é o nosso Dockerfile. Basicamente a gente busca essa imagem lá de dentro, copia a nossa função Lambda para dentro da pasta raiz, que é o workdir nesse caso, e dentro do CMD você coloca a função e o handler, da mesma forma que você faz utilizando a Lambda em uma criação normal, tá bom? Então a ideia aqui inicial é que a gente build essa imagem. Então vamos buildar a imagem. Aqui, né, eu já vou ir direto para o comando, porque eu já tenho, tá? Esse aqui é o comando, mas logicamente esse comando não vai funcionar por hora, porque a gente não está na pasta. Então vamos entrar na pasta Docker Lambda Image, tá? Onde a gente vai buildar com a imagem já feita da AWS. E aqui a gente vai fazer um comando docker build, -t, new lambda e o ponto. Tá? Dessa forma a gente builda a imagem. Aqui já a imagem já está buildada, porque senão teria que baixar, né, teria que baixar a imagem e, né, fazer o build aqui dentro. Aqui eu já fiz direto para a gente, para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Bom, aqui a gente tem
a imagem buildada. O que a gente faz depois disso? A gente roda essa imagem. Então, a gente vai ter o nosso comando para rodar a imagem também. Aqui a gente vai usar um Docker Run. Vamos mapear as portas, tá? A porta 9000 para a porta 8080. E aqui eu vou chamar um new lambda na sua versão latest. E aqui a gente sobe a imagem, tá bom? Com isso, a gente testa a requisição localmente. E aqui está o segredo para a gente poder fazer isso. Como que você chama? A porta 8080, tá? Desculpa, tá? A porta 8080 foi mapeada para a porta 9000 no seu host. Então, você pode fazer requisições utilizando este link aqui. Então, você vai utilizar, né, o localhost, porta 9000. Aí você vai utilizar esse caminho, 2015-0331, functions, function, invocation. Dessa forma, você invoca a sua lambda que está lá dentro. Só para demonstrar, esse é o código da lambda. Basicamente, ela vai printar o evento para a gente ver o std out, né, da lambda em si. E ela vai retornar para a gente o sys.version, que vem a versão do sistema operacional, a versão do Python, entendeu? Para a gente ver as versões que a gente está rodando. Se a gente enviar, a gente já recebe isso aqui. Então, a gente tem o Hello from AWS Lambda. Aqui estamos utilizando o Python 3.8, utilizando a versão do GCC 731 e Red Hat 731 nesse cenário, tá bom? Então, é simples assim para você hoje utilizar containers com a imagem pré-montada, beleza? Só que tem alguns poréns aqui, né? Quando a gente fala de uma imagem que já é pré-montada, a gente está se baseando em imagens base da AWS. E, bom, as imagens base da AWS, elas têm uma versão específica de Boto, uma versão específica de Botocore e uma versão específica de Python. Então, pode ser que você tenha um cenário onde você precise disso mais atualizado. Então, vamos partir de um cenário que a gente precise, por exemplo, de utilizar a versão do Python 3.9, porque a gente precisa, que a gente agora está utilizando a sintaxe, vamos pegar como exemplo aí uma feature nova que saiu do Python 3.9, de junção de, tem uma nova sintaxe agora, adicionar uma nova funcionalidade, onde que você utilizar, se eu não me engano, é pipe, acho que é duas pipes ou uma pipe, você consegue juntar dois diretórios em um só, tá? Então pode ser que você precise de um container mais atualizado, com versão mais atualizada. Então esse cara, como eu disse, ele é a nossa imagem base hoje da Lambda. Então o runtime aqui, ele é o do Python 3.8, como é exatamente hoje na própria AWS Lambda, se você for criar, tá bom? Então vamos partir para buildar uma imagem customizada. E acredito que aqui que está de fato o maior poder de tudo isso, tá? E vou explicar para vocês como é que funciona. Beleza. Aqui a gente pode parar, por sinal, aqui está o print, tá, do teste. Então o evento que eu enviei foi esse aqui, ó. Esse foi o comando com este evento. Então ele recebeu do outro lado, printou o evento pra gente e funcionou tranquilamente. Beleza? Bom, agora a gente vai focar na imagem customizada. Então vamos lá em Docker Lambda, New Image, e vamos dar uma olhada como é que ele é construído. Beleza, aqui a gente tem um Dockerfile muito maior, e eu vou explicar ele para vocês como é que funciona. Primeira coisa, setamos o nosso function dir, e aqui a gente já seta um runtime version, tá? Basicamente esse cara ele vai estar aqui sendo reposto para instalar, para a gente pegar a imagem correta do Python. Tá? Antes de mais nada, aqui eu estou me baseando na imagem Python da própria Docker, tá? A imagem oficial do Python, aí, com mais de 1 bilhão de downloads, tá bom? Esse cara aqui, a gente está forçando um runtime. Então aqui, quando a gente vem aqui, voltar aqui, quando a gente vem aqui e coloca o runtime 3.9, a gente está puxando esta imagem aqui, tá? Essa imagem 3.9, tá bom? Tem as share tags aqui, por exemplo, ó. Aqui na 3.9, ele está puxando aí a versão 3.9.4 Buster. É essa versão que a gente está puxando quando a gente coloca a tag 3.9. Então, nesse cenário, eu quero instalar a versão 3... buscar a imagem da versão do Python 3.9, tá? Por N cenários, mas aqui vocês vão ver de fato o poder real disso. E aqui eu estou utilizando uma imagem Alpine, tá? Isso aqui como um Python Alpine. Então aqui a gente, né, busca a imagem nova dele com runtime, etc. A gente adiciona aqui o GCC. Depois disso, a gente builda, né, as funções de dependência. Então aqui a gente está adicionando todas as dependências aí dele. Aqui a gente está criando a parte de
argumentos globais. Depois disso, a gente cria o nosso diretório, tá, para a função e copia o nosso handler. Nesse cenário aqui, eu estou copiando o app asterisco, tá bom? E esse app asterisco está aqui dentro, então a gente copia a lambda function para dentro do function dir. Só para deixar claro, este código que os vê aqui, esse Dockerfile que você vê aqui é o Dockerfile baseado aí no lançamento da AWS, tá? Foi o melhor Dockerfile que eu achei falando sobre as imagens customizadas, tá bom? Então depois disso a gente copia tudo, depois vamos fazer aqui a instalação do AWS Lambda RC, conforme dito, o AWS Lambda RC, aqui agora vamos voltar aqui para a criação de uma imagem, aqui, né, criação de imagem base, mas na documentação também tem a criação de uma imagem alternativa. Você precisa de um runtime interface para você estar testando as suas imagens e para você estar rodando isso normalmente, tá bom? Então, a gente precisa de estar instalando a Lambda juntamente com o seu runtime, com o seu Lambda Runtime juntos, senão ela não funciona. E quando a gente instala o Runtime Interface Emulator, ele aqui, como diz aqui na documentação, é um proxy para o Lambda Runtime API, que aí permite você testar localmente as suas funções lambdas, tá bom? Então aqui nesse cenário a gente precisa desse cara para estar testando local, tá? Então aqui a gente está instalando o nosso Lambda RI, que aqui no caso é o interface client de fato, tá bom? Esse aqui é o interface client que a gente precisa. Depois disso a gente vai buscar aí o Python Find novamente, e aqui a gente está adicionando o Runtime Interface Emulator, tá bom? E aí a gente tem o nosso entry point, que é o entry.sh, tá? Bom, e aqui eu estou copiando o nosso entry.sh que está aqui na pasta raiz para a pasta raiz. Faço um chmod dando permissão aí de execução para os dois caras, tá? E como entry point aí o entry.sh, e novamente a gente faz aqui o nosso CMD apontando para o arquivo e o seu handler da mesma forma que você faz aí utilizando lambdas. Se a gente abrir o entry.sh, a ideia dele aqui é basicamente, como você pode perceber aqui, quando a gente faz essa instalação, ele vem aqui para user bin AWS Lambda RE. Então, ele vai redirecionar para esse cara quando for, né, basicamente, resumindo, ele vai buscar esse AWS Lambda Runtime, não vai ter, então ele vai executar a partir daqui. Se tiver, ele vai executar a partir daqui. Então, ou ele vai utilizar o emulator, né, para testes, ou ele vai utilizar esse cara aqui, tá bom? A ideia é que, se você perceber, ele só emula para chamar de fato esse cara. Então a ideia é que ele pegue, tá? E só para explicar, o Runtime Interface Emulator, ele pega a sua requisição HTTP e transforma ela em JSON para sua Lambda, tá bom? Então você precisa desse cara para estar testando localmente, beleza? Se você não quiser testar localmente, você não precisa de fazer esses passos aqui, ó. Eles não precisam de ser feitos, beleza? Então com isso, eu explico aqui como é que o Dockerfile é criado. O nosso arquivo é a mesma forma, ele vai fazer um Lambda Render, vai printar o evento e vai fazer aí um retorno com o sistema de versão, e vocês vão perceber que é diferente. Beleza? Então depois disso vamos buildar a imagem aqui, tá? Aqui a gente já está com o nosso curl preparado, a gente vai buildar a imagem agora. Então aqui a gente estava buildando como new lambda, eu vou buildar como new custom lambda, tá bom? De imagem customizada. Aqui ele rebaixa, né, o cara. A ideia aqui já fiz, né, todo o build, então acho que não tem necessidade de fazer novamente. E aqui a gente já está com a imagem buildada. Com a imagem buildada a gente pode rodar a imagem, então a gente fazer novamente nosso mapeamento para a porta 9000, só que aqui eu vou apontar para o new custom lambda, tá bom? Se eu der o enter, subimos o Docker, e se eu der a requisição, ele deve retornar como dito o Python com a versão 3.9, diferente da versão 3.8, e GCC aí na versão 9.3. E é engraçado, ele não retornou a versão do sistema operacional que é utilizado aqui. E aqui funciona tudo normal, novamente aí, teste. Então ele executou função lambda no diretório de função home app, depois disso, end e reports. Beleza? Então funcionou super bem, vamos pará-lo aqui. E
Vamos para o segundo passo, que é mandar isso direto para o SR. Então vamos voltar aqui para o SR e vamos ver como faremos isso. Beleza, então aqui a gente está no SR, tá? Vamos dar um refresh aqui para vocês perceberem que não tem nenhum repositório, então vamos criar repositórios. Vamos criar repositório para os dois, então vamos primeiro criar o repositório aí para o new lambda. O ideal é que você sempre tenha o seu repositório com o nome da sua imagem, tá? Para facilitar para você, beleza? É sempre ideal que seja com o nome da sua imagem, mesmo nome do repositório, o nome da imagem. Beleza? Então aqui a gente vai criar, não vamos ativar outras coisas, não é interessante. E aqui dentro a gente vai ver os push comments. Então a ideia é que você pegue os push comments que está aqui e refaça. Se você está no Windows, faz dessa forma. Se você está no Linux, como eu estou aqui utilizando o Cloud9, faça dessa forma. Primeira coisa, vamos logar. Esse aqui é o comando de login. Explicando, ele gera o seu login password aqui dentro, e aí você faz um pipe repassando aqui para dentro do Docker login. Aqui ele volta o password, né? Então o password vai estar no stdin, tá bom? E aí ele vai logar aqui dentro do seu repositório do SR. Aqui a gente está logado. Depois de logado, você tem que buildar a imagem, mas a gente já buildou a imagem, então não precisa. Depois disso, a gente vai taguear a imagem para fazer o push para dentro do repositório. Então, aqui a gente vai fazer a Docker tag, o nome da nossa imagem é de fato new lambda, e a gente vai taguear ela com essa tag aqui. Depois de tagueada a imagem, a gente vai fazer um push, tá bom? Voltar para o Cloud9 e fazer um push. E aqui a gente está levando as imagens diretamente para o SR. Vai demorar um tempo, enquanto isso, como eu disse, você pode hoje fazer o deployment na mão. A gente vai fazer utilizando o CloudFormation daqui a pouco. E não vou fazer utilizando o SAM Toolkit, mas você também pode utilizar aí o Serverless Application Model, tá? A ideia é que ali na hora do runtime você muda o type para image, tá bom? E aí ele consegue criar para você tranquilamente lá dentro, tá? Utilizando o SAM Toolkit, beleza? Acredito que ainda está um tempo aqui ainda. Bom, vamos ver se tem alguma coisa interessante para falar aqui. Bom, aqui a parte de runtime there. E testar a aplicação local usando o Runtime Interface Emulator. Vou mostrar outra coisa para vocês também. Você pode colocar tanto o Interface Emulator dentro da imagem quanto fora. Se você utilizar ele fora, a ideia é que você baixe tudo isso aqui, tá? Deixe dentro da sua máquina e você rode a sua Lambda utilizando o Docker Run. Só que você vai fazer esse Docker Run aqui. Então o seu entry point ele vai ser esse aqui, o seu repositório, o seu Docker Run, ele vai ter este entry point aqui dentro, tá? E é isso. Basicamente você faz isso aqui e aí quando você rodar o curl, ele já vai funcionar tranquilamente sem que você tenha um emulator dentro da máquina. Particularmente, eu prefiro que tenha dentro da imagem um emulator, tá bom? Vamos voltar aqui e aqui a imagem ela já está lá dentro. Vamos validar se a imagem está de fato aqui dentro. Vamos dar um refresh, entrar aqui. A gente tem a imagem latest. O que a gente vai precisar? Vamos copiar a URI, porque a gente vai criar a nossa função lambda. Então, aqui dentro você tem hoje author from scratch, usar um blueprint, a parte de serverless app repository, e aqui a gente vai usar o container image. Vamos então colocar o nome do container, que a gente vai colocar como new lambda, e a nossa URI, a nossa URI do nosso SR. Você também pode fazer um browse e achar, por exemplo, aqui eu achei em New Lambda, tá vendo? Porque é o único repositório que tem. Então você pode também achar e apontar. Aqui eu não vou mudar nada relacionado a permissões, tá bom? Então vamos dar um create function. Aqui, logicamente, demora um tempinho para estar fazendo isso, porque a gente está pegando uma imagem e adicionando aqui dentro, tá bom? Bom, aqui está começando a criar a função. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para vocês. É claro, o seu Runtime Interface Emulator, ele também suporta algumas variáveis de ambiente para você rodar localmente. Então você pode utilizar aí um Access Key ID, um Access Secret Key, um AWS Session Token também, se quiser, tá bom? E você também pode setar o seu Function Timeout. Então chega muito próximo do que é você rodar a Lambda dentro da AWS.
Beleza, acredito que já terminou, então aqui já terminou. E, bom, para a gente testar, vamos de fato testar aí utilizando o próprio Hello World mesmo. E a ideia é que funcione tranquilamente. Então tá aí, retornou para a gente um Hello from AWS, use Python 3.8, GCC 731 e Red Hat aí, indicando que, né, provavelmente essa aqui está utilizando Amazon Linux. E aqui embaixo a gente vê o print do nosso evento que foi enviado. Beleza? Bom, então vamos criar a nossa segunda lambda. Só que eu vou criar ela utilizando CloudFormation. Esse é o código do CloudFormation. Vou passar bem rápido por ele. Aqui eu vou criar uma IAM role para esse cara. Para o service, né? Lambda Amazon, tem que apontar para o service correto. Aqui na policy eu vou colocar qualquer permissão, não é o recomendado. Só coloque permissões que você de fato necessita, mas vou colocar qualquer uma para não dar erro. Aqui dentro eu vou ter a minha Lambda Function, vou apontar a minha role. Não pode esquecer de colocar o seu package type para image, tá? Senão vai dar erro aí na sua função Lambda quando ela rodar. E depois disso você tem o image URI. Aqui a gente pega esse cara aqui dentro. Então a gente tem a new Lambda. Bom, ainda falta puxar a imagem, então vamos fazer isso agora. Então vamos criar nosso novo repositório com new custom lambda, tá até aqui escrito. Vou dar um create e new custom lambda, a gente copia, a gente vem aqui, marca e faz o push comments. Então vamos lá, a gente já viu dois, já logou, então não precisa, vamos só taguear a imagem, tá? Então tá aí, a gente está tagueando a imagem new custom lambda, que é a que de fato a gente criou, para esse, né, fazendo esta tag aqui. E por último, vamos dar o push, tá bom? Para lá. Aqui você vai perceber que vai ser mais rápido. Por quê? Porque a gente está falando de uma imagem Docker muito mais leve se comparado, tá bom? Se a gente der um Docker Images, você vai perceber que a New Lambda, ela pesa 600 MB e a nossa New Custom Lambda, ela pesa 64, porque a gente retirou muita coisa que tem aqui dentro. Essa aqui é um pacote mais completo, do mesmo jeito que você utiliza a AWS Lambda hoje. Esse aqui não. Esse aqui ele já é um cara menos completo, porque a gente colocou somente o necessário que a gente necessita aqui, tá bom? Beleza, então a gente fez o push, já está aqui dentro, vamos aqui em New Custom Lambda, pegar aqui a image e pegar a URI. A URI a gente vai vir aqui em Deploy Custom Lambda e vamos repor a URI que está aqui, acredito que seja a mesma, mas vou repor mesmo assim, dar um save. Depois disso, vamos validar se lá em CloudFormation não tem nada criado, mas acredito que não tenha, não é para ter. Por enquanto vai ter só a minha de Cloud9 para testes. Então, vamos rodar o deployment do CloudFormation. Aqui, a gente está falando desse cara. Deploy, tá? Com um template file, que é esse aqui que está local. Stack name, eu vou colocar esse nome, CF, New Custom Lambda. E a capabilities, vou colocar aí com o name de IAM, é o que pediu, e coloquei esse capabilities aí para fazer o deployment. Bom, depois disso, ele vai começar a fazer o deployment aqui. Beleza? Então vamos acompanhar aí o deployment. É bem rapidinho e eu quero de fato acompanhar com vocês, quero que vocês vejam o deployment. Estou aqui primeiro, ele está criando a role do IAM, tá? Bem tranquilo. E ele de fato só termina quando o deployment ele terminar também para o lado da Lambda. Então quando terminar aqui a gente já pode ir direto para testar, tá? Acredito que é exatamente assim. Beleza, aqui a gente já criou a role. Agora a gente está criando a função. Acredito que vai levar menos de um minuto para fazer isso aqui. Espera mais um pouco. Mas assim, espero que vocês tenham visto o quão fácil é fazer isso na prática. E o poder de fato para mim está na Custom Image, porque você só coloca o que necessita lá dentro. Aqui a gente terminou a criação, então vamos aqui em Function, vamos dar um refresh, e a gente está aqui com a nossa New Custom Lambda. Ó, percebe? Não tem o deployment aqui do container, então já fez o deployment. Então se a gente testar, a ideia é que funcione direto. E funcionou. Então, com isso, a gente tem aí o nosso Hello from AWS com a versão 3.9.4 e GCC 930. Aqui a gente está rodando Alpine, tá bom? E aí tem novamente o print aí do event normal. Beleza? Então,
é isso aqui que eu queria apresentar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor aí como fazer o deployment de funções Lambda utilizando imagens de container. Qualquer dúvida que você tiver, deixa um comentário aí no vídeo e deixa um like, se inscreve para dar uma fortalecida no canal. Tô querendo postar muito conteúdo, tô gostando muito de fazer isso. E se você ainda não assistiu o vídeo meu demonstrando também o S3 Object Lambda, recomendo muito que você assista. Beleza? Então, fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu!